dar continuidade à nossa série de mensagens. Você pode abrir a tua Bíblia em João, capítulo 19, versículo 28. E hoje nós vamos então para o penúltimo brado. O penúltimo brado é o brado de sofrimento. A partir daquele momento, o discípulo manteve sob seus cuidados. Final do 27, agora vamos para o 28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam consumadas, para que se cumprisse as Escrituras, disse: estou com sede. Para que se cumprisse a Escritura, disse: estou com sede. Pense comigo, a água da vida teve sede. Como pode aquele que é a água da vida sentir sede? Diz a Bíblia, na crucificação de Jesus, já nos momentos finais da crucificação, diz a Bíblia que Jesus, vendo que todas as coisas estavam consumadas, que toda a Escritura, que as Escrituras se cumpriram nele, ele então, para que cumprisse cabalmente, totalmente, toda a Escritura, ele disse: estou com sede. Ele afirma: estou com sede. Como é possível? Pense comigo, gente, isso aqui é sério demais. Como é possível o Criador dos mares, o Criador dos rios, o Criador dos oceanos? Por que, pastor, só está dizendo isso? Simples, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele. Ele está falando de Jesus, isso está lá em João, no capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por Ele, e que sem Ele, nada do que foi feito se faria. A Bíblia diz que Jesus, ele era o verbo, ele era a palavra de Deus. Quando Deus dava uma ordem para que algo acontecesse, ele, como parte da Trindade, como Deus, ele vai criando todas as coisas. Então agora aquele que criou os oceanos, aquele que criou os rios, aquele que criou todas as coisas, tem o seu lábio ressecado e clama por um pouco de refrigério. Ele está dizendo: tenho sede. Nós podemos observar durante essas semanas que nós passamos, as semanas que nós vivemos, nós podemos observar que Jesus, ele cumpre em si. A crucificação de Jesus cumpre todas as profecias que existiam acerca de Jesus. A possibilidade que isso acontecesse em qualquer outra pessoa é nula. É tão pequena, é tanto zero para chegar numa vírgula que eu nem vou citar para você. A possibilidade que tudo que foi predito acerca de Jesus se cumprisse tão fielmente, por acaso, não existe. Mostra para mim e para você que o plano da salvação de Deus por nós foi um plano perfeito, arquitetado desde a eternidade e que se cumpre. E não se cumpriria em outra pessoa, mas se cumpre apenas em Jesus Cristo. E a crucificação de Jesus nos mostra isso. Algumas dessas profecias citadas aqui foram escritas centenas de anos antes. No caso de Isaías, foram cerca de 750 anos antes do nascimento de Jesus, e dos Salmos, até mesmo em alguns casos, milhares de anos antes do nascimento de Jesus. Vamos ver se essas profecias do Velho Testamento se aplicam a Jesus de alguma maneira. Diz a palavra de Deus em Salmo 69, livro dos Salmos, 69, versículo 21. Olha o que diz aqui a Bíblia: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram o quê, irmãos? O que está escrito ali? Vinagre para beber. Diz a Bíblia que quando Jesus ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Diz que um soldado romano vai lá e embebe uma esponja num vinagre. Alguns discutem se é vinagre ou um vinho barato, ninguém sabe dizer, mas ali está vinagre. Eu vou seguir a Bíblia. Num vinagre, e vai à boca de Jesus e coloca imediatamente. Gente, aquele soldado romano não tinha parte nenhuma com o judaísmo. Bem provavelmente ele não sabia nada de Velho Testamento, mas quando o Jesus então diz: olha, por que me abandonaste, Senhor? Ele corre lá e molha a boca de Jesus com vinagre. Diz que essas coisas acontecem para provar que cada passo, cada momento, tudo na vida de Jesus foi pensado para a minha salvação e para a sua salvação. Quer ver? Vamos andar mais um pouquinho. Salmo 41, versículo 9. Até o meu próprio amigo íntimo, a quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Levantar contra mim o calcanhar, quem sabe o que significa isso na Bíblia? Me traiu. Quem foi que fez isso aí? Será que isso aconteceu com Jesus? Quem foi que traiu Jesus? Judas. Olha ali. Até o meu amigo íntimo, que comia comigo. A Bíblia diz que quando Jesus diz assim: um de vós
vai me trair. Diz que Judas estava com a mão no prato junto com Jesus, que comia comigo, me traiu, levantou contra mim o calcanhar. Mais um cumprimento profético acerca de Jesus, Salmo, centenas ou milhares de anos antes de Jesus. Quer ver uma coisa? Salmo 31, versículo 11, só para você ter uma ideia da importância disso aqui. Por causa de todos os meus adversários, tornei sim, sobremodo sou para os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Olha o que a Bíblia está dizendo acerca do Messias, antes do nascimento de Jesus. O Messias está falando aí, uma inspiração do Espírito Santo dada ao profeta, a quem escreveu o Salmo, o salmista, dizendo assim: eu me tornei vergonha. Eu me tornei caso de vergonha para quem me conhecia. E até os meus conhecidos faziam o quê, gente? Fugiam de mim, eles fugiam dele. O que aconteceu com Jesus quando ele é preso lá no Getsêmani? Pedro tentou dar uma de brabo, lembra? Pegou uma espada, cortou a orelha de um cara. Jesus falou: para aí, filho, para aí. Não é hora de brigar, não. Se fosse hora de brigar, eu orava agora o Pai, ele mandava 12 legiões. Há uma discussão gigantesca acerca do número de uma legião romana, porque existia variedade, mas eu vou pegar o maior número para ficar mais bonito. 144 mil anjos, ele mandava agora, Deus mandava agora, o Pai mandava agora para brigar por mim. Só que não é momento de briga. Depois desse impacto, todo mundo se acovardou, fugiram, largaram Jesus sozinho. Depois, João, no rompante de coragem, volta, porque ele tinha que voltar, para que Jesus, então, o colocasse sob os cuidados de Maria. Mas aquelas pessoas que estavam com ele, o traíram, viraram as costas para ele. Vamos em frente, olha só quanta coisa, hein? Isso tudo é cumprimento profético em Jesus, hein? Não poderia ser de outra maneira. Tudo em Jesus foi meticulosamente pensado por Deus, desde a eternidade para a salvação do homem. Salmo 35, 11. Levantaram-se testemunhas maliciosas, interrogaram-me sobre coisas que eu ignoro. Olha que coisa interessante. Quando Jesus foi perante Pilatos, e eles começaram a acusá-lo, Pilatos parou, olhou a acusação, foi lá falar com Jesus. Jesus mudo estava, mudo ficou. Ele falou assim: você é o rei dos judeus? Jesus falou: você que está falando. A Bíblia diz que ele voltou para os líderes do povo lá, para os príncipes de Israel, para os religiosos, os líderes da religião, falou assim: olha, quem completa a frase? Eu não encontrei o quê? Nenhuma culpa nesse homem. E diz a Bíblia que Pilatos, então, entendeu que eles o estavam entregando à morte por inveja. Diz que lá na acusação do Sinédrio, durante a noite, que era uma acusação mentirosa, falsa, diz que os líderes pagavam as pessoas para inventar mentiras acerca de Jesus, mas uma após a outra caía, porque ficava patente que nada daquilo ele havia feito. As acusações eram mentirosas, levantaram testemunhas maliciosas do mal, me interrogaram sobre coisas que eu ignoro, tentaram colocar sobre ele coisas que ele não havia feito. Mais um cumprimento profético em Jesus. Vou acelerar. Ausência de culpa, está lá em Isaías 53:9. Coloca isso aí, isso é interessante. Isaías 53:9. Olha o que está escrito em Isaías 53:9. Deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Só um pouquinho, para a gente diminuir o negócio. Deram-lhe a sepultura com os ímpios, olha bem, hein? E com o rico na sua morte. Jesus foi enterrado num túmulo emprestado, que um homem rico chamado José de Arimateia comprou, estava novinho, ninguém tinha usado, ele falou: vou colocar ele lá. Ali, ó. Cumprimento profético em Jesus. Eu estou lendo tudo isso para você entender que a crucificação de Jesus não foi um acidente de percurso, que a crucificação de Jesus Deus não foi pego de surpresa. Ih, rapaz, pegaram meu filho, vão crucificar ele. Não foi nada disso, não. Foi pensado. A dor que ele sofreu, ela foi designada. A Bíblia diz que Deus se agradou em que ele fosse moído pelas nossas transgressões. A Bíblia, quando diz que Deus se agradou, é porque o resultado, Isaías 53, e viu o resultado do seu trabalho e se alegrou. Qual é o resultado do trabalho de Jesus? A salvação da humanidade, de todo aquele que crê. Ele olhou o resultado do seu trabalho e falou: valeu a pena. Mas tudo isso foi predito acerca de Jesus. E com o rico, com os ímpios na sua morte, embora nunca tivesse cometido o quê? Injustiça, e nem houvesse engano na sua boca. Santo, puro. O único homem sobre a terra que jamais cometeu um pecado,
entregue à morte por mim e por você. Lá no Salmo isso já estava previsto. Salmo 22, 18. Se você gosta de saber coisas acerca das profecias que foram feitas acerca de Jesus, depois você lê o Salmo 22 todinho. Você vai encontrar a descrição completa da crucificação de Jesus no Salmo 22. Salmo 22, 18. Olha ali. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica, o quê? Lançaram sorte. Lembra na semana retrasada o que nós falamos aqui? Que os soldados romanos, eles tinham esse costume para ficar passando hora. O judeu, a sua composição de roupa era de 5, em torno de 5 peças. Normalmente, eram 5 peças de roupa. E eles, então, jogavam sorte entre si. E, no final, eles ficaram com a túnica e decidiram não rasgá-la, porque era uma túnica bem feita, de uma peça única, que provavelmente foi um presente de Maria para Jesus. Então, ele está dizendo ali, olha, lá no Salmo 22, centenas de anos antes, diz, olha, repartiram as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Gente... Você acha que quando os soldados romanos ali, ao pé da cruz, olharam, você falaram, não tem nada para a gente fazer, o cara não morre, vamos jogar sorte na veste dele aqui, vamos ver o que vai dar aqui. Ficaram brincando com a roupa de Jesus. Isso já estava previsto. Tudo isso já estava previsto. Tudo que Jesus passou estava previsto, com precisão total e minuciosa. A prova de que Deus, há uma inspiração divina na palavra. A palavra de Deus, ela é totalmente confiável, porque centenas de anos antes, a palavra, a Bíblia, já falava acerca daquilo que Jesus viveria nos mínimos detalhes. Por isso, a palavra de Deus é totalmente confiável. Deixa eu dizer um negócio para você. Quando você ouve gente falar assim, não, mas a Bíblia, peraí, a Bíblia foi escrita por homens. Claro que foi. Claro que foi. Não desceu o homem do céu para escrever a Bíblia. Claro que não. A Bíblia foi escrita por homens, mas ela tem um inspirador. Ela tem alguém que fez com que esses homens, respeitando sua personalidade e o momento que estavam vivendo, escrevessem aquilo que Deus queria de forma precisa, exata. A Bíblia é a palavra de Deus, totalmente confiável, inerrante, palavra de Deus. Você quer conhecer Deus? Pastor, eu quero conhecer Deus. Que dia que ele vai descer e vai se apresentar para mim, na minha frente? Não peça isso, porque homem nenhum viu o Senhor e viveu. Isso não é uma coisa boa para você. Você tem que conhecer Deus através da revelação de Deus. Ah, então eu tenho que saber a revelação. Tem. Está ela aqui, ó. Jesus precisou e se preocupou em cumpri-la. Toda palavra, ela é divinamente inspirada. Toda palavra é proveitosa. Toda a palavra de Deus foi inteiramente escrita para que eu e você pudéssemos aprender acerca de Deus e conhecer a Deus. Ele cumpre a palavra. Quando a Bíblia diz assim, o próprio Senhor Jesus diz, lá em João capítulo 14, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai. Interessante a denotação de Jesus, que ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai, porque depois ele mesmo diz acerca de si, que quem vê ele vê o Pai, quem vê o Pai o vê, ou seja, a mesma coisa, que Jesus e o Pai são um. Ele diz, eu e o Pai somos um. E lá em Colossenses diz que Jesus, ele é a representação total da pessoa de Deus. Hebreus capítulo 1 diz que ele é a expressão exata do ser de Deus e o seu esplendor completo. Deus se revela plenamente em Jesus Cristo. E quando Jesus diz que ele é o caminho para Deus, e você diz, não, mas peraí, isso aí é ser muito rigoroso. Eu acho que o cara que também busca tal coisa, também vai encontrar Deus, né? Afinal de contas, Deus não é exclusividade de ninguém. E não é mesmo, não. Só que isso aqui é a palavra de Deus. E ela toda é inspirada. E ela é Deus falando para mim e para você. E quando ele diz assim, eu sou o caminho, ele está dizendo, não tem outro caminho para Deus a não ser o, artigo definido, o, designa um apenas, o caminho. O caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Então eu e você precisamos, meus irmãos, nos quebrantar a essa palavra. Eu não sei, querido, se você chegou aqui nessa noite, você tem dado pouco valor à palavra de Deus. Quem sabe você é um membro de igreja que sentando semana após semana nesses bancos, escuta o pastor pregando, escuta a gente falando, lê a palavra de Deus, mas não se importa em vivê-la. Eu vou dizer uma coisa para você, o manual do bem viver do cristão está aqui. Se você quer viver uma vida saudável, uma vida de paz, uma vida de alegria nessa terra, viva a palavra. Porque a palavra de Deus diz, ela acerca de si própria, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
Quando eu vivo a palavra, eu estou vivendo aquilo para que Deus me chamou. E aí tudo funciona. Jesus cumpriu a palavra até o final. Olha que coisa fantástica, versículo 28. Para que se cumprisse a Escritura. Ele não falou tenho sede, porque simplesmente ele estava morrendo de sede, não. Interessante isso. A Bíblia diz que ele pede água. Claro que ele tinha sede, mas que naquele momento específico ele pede água para que se cumprisse a palavra. Jesus coloca a palavra em primeiro lugar na sua vida. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite, porque a árvore plantada junto a ribeiros de água dá fruto na estação certa, e tudo que fizer prosperará. Você quer ter uma vida próspera diante de Deus? E quando a gente fala prosperidade, o olhinho fala assim, tim, 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 vem cifrão, né? Mas vida próspera não é só cifrãozinho no olho, não. Vida próspera é uma família abençoada. Vida próspera é um filho sujeito, um filho que te ouve, que te abençoa, que te honra. Vida próspera é ter uma família onde Jesus é honrado. Vida próspera é gozar de bom nome, aonde você vai as pessoas dizem, eis ali um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vida próspera. Quer ter vida próspera? Medita na lei o quê? De dia e de noite. Sabe o que significa, né? Ficar assim na Bíblia, dia e noite. Fulano o quê? É o quê? Estou meditando a lei do Senhor, dia e noite. Não é isso não. Significa que todos os parâmetros da nossa vida são norteados pela Bíblia, amém? Você anda com a cabeça do céu. Você tem a mente de Cristo. Como que eu posso ter a mente de Cristo? Tirando daqui e colocando aqui. Aqui, aqui, que vem para aqui. Vivendo essa palavra, amando essa palavra. Creia na palavra de Deus. Quando a Bíblia for pregada ao seu coração, não endureça o seu coração, porque a palavra de Deus é perfeita. Vamos avançar um pouco mais. Nessa frase de Jesus, já vendo que todas as coisas estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse, estou com sede. Aqui nós podemos ver a prova da humanidade de Jesus. Deus estava morrendo ali naquela cruz, por nós. Que isso, pastor? Deus pode morrer? Pode. Morreu ali na cruz, por mim e por você, na pessoa de Jesus. Mas como pode isso? Tranquilo, eu já citei o texto aqui. João capítulo 1 diz, e porque o verbo que estava com Deus fez o quê? Se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo Pedro, existia nessa época uma corrente entre os agnósticos, gnósticos, que eles diziam assim, não, nada que é palpável, nada que é físico pode prestar. Tudo que existe de bom, e essa corrente existe até hoje aí, tá? Vou lembrar já o nome do negócio. É gnose, mas eles têm um outro nome desse negócio. Universo de desencanto. Eles dizem assim, nada que você pode palpar, tudo que é físico, o corpo humano, tudo, não pode prestar, é ruim. Só as coisas metafísicas, espirituais é que podem ser coisas boas. Aí o apóstolo Pedro diz assim, aquilo que nossos olhos viram e nossas mãos, o que, gente? Apalparam. O verbo se fez carne. O sangue vertido naquela cruz era sangue de verdade. Ele era 100% Deus, embora tenha aberto mão por vontade própria dos seus poderes de Deus aqui na terra, porque ele precisava cumprir o projeto humano. 100% Deus. Querido, Jesus pregado naquela cruz, para pensar comigo. O mar estava revolto, vento para todo lado, balançando tudo, as ondas querendo virar o barco, os discípulos se desesperam, fala, mestre, não se te dá que morramos, podes em paz dormir, se a cada momento, meu mestre, quem completa? Não tem batista aqui, meu Deus do céu, o pessoal da associação não pode ver isso não problema nada, estou prestes a submergir, isso é um hino sossegai, para quem não sabe, pelo amor de Deus, gente, não, o mestre, o mar se revolve, as águas nos dão pavor, não é isso? Quem sabe? O mar se reveste de trevas, não temos um salvador. Se não se dá. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. E a cada momento a submergir. Tá, vamos lá. As ondas ao vento seu mandar cegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar.
batista enrustido. Que veio à tona. Teve gente aí voltando 50 anos no tempo. Jesus, nós vamos afundar. Ele levanta, mar, aquieta-te, vento, cala a boca. Esse era Jesus, que fala para o vento, cala a boca. E o vento cala, irmão. Que fala para o mar, aquieta-te, e o mar se aquieta, irmãos. Que chega para Pedro, que pescou a noite inteira e não pegou nada, joga a rede ali onde eu estou mandando. E os peixes vão para ali e ficam esperando. Sim, senhor, nós estamos aqui para ser pescado. Quando ele puxa a rede vem cheia. Esse é o Jesus que agora está na cruz dizendo, tenho sede. Você acha que ele, se ele quisesse, dava uma ordem ao próprio corpo, ó, sede, passa agora. Você acha que não passaria, não? Quem acha aqui que não passaria? É claro que passaria. É claro que passaria. Poder ele tinha para isso, é totalmente Deus. Mas olha que maravilha. A Bíblia nos mostra que ele também era totalmente humano. Era um homem que sentia dor, que sentia alegria, que teve fome, que teve sono, que chorou, que sorriu, que se cansou. Como eu e como você. Mas pastor, para que isso? Para que Jesus então passa por tudo isso? Porque o corpo humano de Jesus é que vai remir os nossos pecados. Era necessário que o corpo, por isso, na ceia que antecede a Páscoa, ele pega o pão e corta e diz o quê? Este é o quê? O meu corpo, que é dado por vós. Quando ele simboliza o seu próprio corpo no pão, quando ele pega o pão e parte e diz assim, isso aqui é o meu corpo, depois ele pega aquele pão e coloca na boca. Gente, você coloca o pão na boca e faz o quê? Mastiga. Ele se tritura, ele se desfaz. Ele está dizendo ali de uma forma, como uma metáfora, ele está dizendo assim, isso aqui é o meu corpo, que vai ser mastigado, triturado, pela salvação da humanidade, por mim e por você. Aquele pendurado lá naquela cruz não era uma força, não era um ion, não era uma emanação, não era nada disso. Pendurado naquela cruz era um homem histórico chamado Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, amém? Ele estava lá na cruz, pendurado, por mim e por você. A sua alma angustiada, o seu corpo debilitado, tudo isso ele sofreu, tudo isso ele suportou. A sede que Jesus suportou foi para que eu e você passássemos a eternidade bebendo da água da vida. Ele teve sede para que nós tivéssemos a nossa sede saciada. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele teve uma total submissão a Deus. Como parte da Trindade, eles nem precisavam discutir acerca do que era feito. O que é ser um? É pensar a mesma coisa, querer a mesma coisa, fazer a mesma coisa. Eles andavam e andam eternamente em consonância total, em comunhão total. Por isso que existe igreja, porque nós precisamos aqui espelhar, mesmo que de forma às vezes até imperfeita, essa comunhão que existe entre a Trindade e a eternidade, essa subsistência comunitária de Deus. Ele totalmente submisso ao Pai, sempre pensando nos outros, pensando que salvaria o homem. Diz a Bíblia que Jesus, ele morre, a palavra de Deus diz lá em Filipenses, que ele foi obediente, o quê? Até a morte, morte de cruz. Morte de cruz. Morte de cruz. Ainda faltava uma profecia para se cumprir, ele falou, eu vou até o fim. Ainda faltava uma profecia. Ele diz, eu vou até o fim. Quando ele viu que faltava ainda, ele disse, tenho sede. Eu vou até o final. Eu não vou deixar nada por cumprir. Jesus não deixou nenhum dos projetos de Deus para a salvação da humanidade sem se cumprir. Todos foram cumpridos em Jesus. Finalmente, quando ele vê que ainda faltava algo para que a Escritura se cumprisse, ele diz, tenho sede. Ele se submete em tudo. Ele faz o seu sacrifício remidor por mim e por você. Sabe o que eu penso sobre isso? Jesus, a Bíblia diz, que ele aprendeu o que era obediência no sofrimento. Olha a expressão que tem na Bíblia acerca de Jesus. Ele aprendeu o que era obediência aonde? No sofrimento. Sabe o que eu aprendo com Deus aqui? Aprendo com essa palavra? Que Jesus, sendo Deus, eu vou repetir 3 vezes, sendo Deus, ele obedece a Deus. E eu e você que não somos nada, ainda achamos que podemos fazer o que queremos. Nós que não somos nada, nós que somos pó e cinza, diz a Bíblia. A Bíblia diz que eu e você somos pó e cinza, que nós somos a criatura e que Ele é o Criador. E eu e você, às vezes, nos tomamos de uma síndrome de rei, de Deus de mim mesmo, e falamos, eu não quero obedecer a Deus, eu não quero. Então se prepare, você está arrumando problema para a tua vida, porque todas as vezes que nós viramos as costas para Deus, nós plantamos um problema, e depois dizemos, mas por que está acontecendo isso? Por que Deus deixou acontecer isso? É porque você é o seu Deus. Ele submisso até o fim, submisso,
cumprindo cada parte da vontade de Deus em sua vida, ele vai até o fim e nos deixa um exemplo que é citado depois por Tiago. Tiago diz assim: humilhai-vos debaixo de onde, irmãos? Da potente mão de Deus. Olha só que coisa interessante. Deus, às vezes, ele faz um negócio ao contrário. Ele casa duas pessoas e diz que se torna o quê? Uma só carne, né? O MMI, né, Nando? Fala, é 2, 1 mais 1 igual a 1, não é isso? 2 igual a 1. Ele pega 2 e faz 1. Deus faz um negócio contrário. O apóstolo Paulo diz assim, olha, quando a gente pensa que quando a gente está fraco, então é que nós estamos. Ele diz acerca de si mesmo, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Então a força de Deus se manifesta onde? Na fraqueza. Sabe quando eu e você seremos exaltados por Deus? Quando nós nos humilharmos perante Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Jesus falou, eu vou até o fim. O que falta cumprir? Estou com sede, eu vou até o fim. Você sabe por quê? Tem um quê de sabedoria fantástico nisso aqui. Você se lembra que no começo do ministério de Jesus, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e falou assim, rapaz, todo esse negócio me foi entregue. E se você prostrado me adorar, eu te dou tudinho. Para que você vai em negócio de cruz? Para que você vai apanhar? Para que vai ser traído? Para que larga a mão de tudo isso? É mais fácil, você só dá uma joelhadazinha e eu te dou esse negócio todo. Já falei aqui 1 milhão de vezes. Jesus não disse que ele não tinha autoridade para isso, porque ele tinha. Desse reino humano aqui ele tinha, porque o reino humano está na mão dele. A Bíblia diz o quê? O mundo jaz no maligno significa que mora no maligno. Ele domina este século aqui, mundo, ele domina. Ou você acha que esse monte de assassinato, morte, guerra, você acha que isso aí é dirigido por quem? É por ele. Toda atitude minha e sua, que nós tomamos errada, ele coloca uma casca e a gente vai lá e escorrega. É ele, está tudo dominado por ele. Eu te dou tudo isso, se você ajoelhar. Sai, Satanás, porque está escrito. O quê? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E diz a Bíblia que Satanás foi embora. E os anjos vieram e o serviram. Ele se manteve fiel a Deus. Deus depois o honrou. Na cruz do Calvário ele diz, eu vou até o final. E morre pendurado naquela cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscita cheio de glória. No terceiro dia ele sai do túmulo. E quando a turma chega lá, ai, onde botaram o nosso mestre? O anjo falou, vocês estão doidos? Vocês estão procurando vivo entre os mortos? Ele não falou para vocês que ia ressuscitar? Ele vive, glória a Deus. Ele está vivo. Então Jesus, ele era totalmente humano, totalmente submisso a Deus. E olha que coisa maravilhosa. Ele sofreu a mesma coisa que eu e você. Ele teve compaixão de nós. Querido, a gente pensa que compaixão é pena, né? Eu tenho uma compaixão de fulano. Pô, quando eu vejo uma criança abandonada, dá uma compaixão. A compaixão é muito mais do que isso. Compaixão é sofrer o mesmo que. Sofrer junto. Sofrer a mesma coisa que. Quando você diz assim, pastor, olha, eu tenho uma doença, eu tenho uma dor física que não passa. Jesus não faz nem ideia o que é isso. Claro que sabe. A Bíblia diz que ele é homem de dores. Homem de dores. Isaías diz acerca dele no capítulo 53. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, né? Homem de dores. Todas as dores físicas que você possa imaginar, Jesus sofreu naquela cruz. Jesus passou o seu corpo humano, viveu tudo aquilo, e ele sabe o que é sentir dor. Conta a história que na Segunda Guerra Mundial, alguns judeus estavam sendo assassinados pelos alemães, e disse então que uma pessoa gritou lá entre a fila dos que iriam morrer, um deles gritou assim, aonde Deus está nessa hora? E disse que alguém piedoso atrás dele falou assim, Deus está ali sendo enforcado na ponta daquela corda, porque a dor que eu e você conhecemos, Ele conhece também. Porque o sofrimento que você conhece na tua vida, Ele conhece também. Se você, querido, tem dores no teu corpo, Ele sabe o que é ter dor. Se a tua dignidade algum dia foi ofendida, Ele sabe o que é ser ofendido. Aliás, Ele sabe muito bem o que é ser ofendido. O que é ser escarnecido, zombado, abandonado. Ele sabe. A Bíblia diz que em tudo isso que Jesus passa, por um simples motivo. Sabe qual era o motivo? Por amar a mim e a você. Ele sofre todas as dores, ele passa por todos esses sofrimentos por causa de mim e de você. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém
que como nós, olha ali, vamos devagar. Esse texto, você sabe, Hebreus, ele trata da supremacia de Jesus sobre tudo. Ele começa falando da supremacia de Jesus sobre os anjos, depois fala da supremacia de Jesus sobre Moisés, e vai falando sobre tudo. E agora ele chega ali na supremacia de Jesus sobre os sacerdotes humanos. E ele diz assim, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Lembra que eu falei da compaixão? Que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós... O que, irmãos? Como é que termina ali? Em tudo foi? Quando a Bíblia diz que em tudo foi tentado, significa que Jesus viveu tudo. Tudo que você imaginar de sofrimento, Ele viveu por mim e por você. Sabe por quê? Porque hoje, quando eu dobro o meu joelho, mesmo de pé no ônibus ou no quarto da minha casa, seja lá onde for, eu fecho meus olhos e falo assim, Senhor, pela fé em Jesus Cristo, Pai, eu sei o que o Senhor sabe. Está doendo, Senhor. Esse desamparo está doendo, Senhor. Esse abandono está doendo. Ele vai dizer lá do céu, eu sei o que é isso. Eu te amei ao ponto de passar por isso no seu lugar. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer e dizer dor. O que é dor? Dor? Alguém da Trindade aí sabe o que é dor? Não? Então eu não sei como responder essa oração. Não, pelo contrário, ele fala, eu sei o que é dor. E ele se compadece de mim e de você nas nossas dores. Ele morreu na cruz, ele sentiu sede para que nossas almas fossem saciadas pelo seu amor. Termino. Que a sede que Jesus aqui representa na cruz, quando ele diz então, versículo 28, depois sabendo Jesus que todas as coisas estavam cumpridas, para que se cumprisse a Escritura, disse, estou com sede. Sede é um mal da humanidade. A sede, ela está em nós. E um dia desse eu vi uma pessoa falando algo interessante, e falou assim, cara, fome, você ainda lida com a fome. Mas com a sede não dá. A fome, o estômago dá aquela doidinha assim, você ainda passa dias sem comer. Você ainda consegue avançar. E tem gente que, tem história de gente que ficou 40 dias sem comer, só em água. Tem história assim, sabe? Conhece alguém que fez isso? Jesus. Lembra da tentação? Fome, a pessoa até suporta. Passa, dói o estômago, daqui a pouco você muda, pensa em outra coisa. Mas, querido, quando bate a sede, a boca resseca, o lábio resseca, o seu corpo começa a perder força, você começa a se sentir deprimido, o seu cérebro já não pensa da mesma maneira, porque o cérebro também desidrata, você já começa a ter o teu pensamento começa a ficar confuso, a língua começa a se apegar ao céu da boca, o sentimento de sede é terrível, e essa capacidade física do ser humano de sentir sede também se transpõe para a nossa alma. Toda a humanidade tem sede de Deus. A questão é que nós não sabemos disso. Então aquela sede que não cessa, aquela insatisfação crônica com a vida, aquela sensação de que sempre algo está faltando, de que por mais que você faça, não tem felicidade perfeita, é porque a tua alma está sedenta por Deus. Nós nos lançamos, não, eu acho que essa sede é de ter coisa, eu queria ter uma televisão grandona assim, queria ter um carro grandão assim, queria ter uma casa grandona assim, e a gente se desespera, e a gente dá volta nos outros, se vira, passa por cima dos outros, abandona a família, faz o que for, e compra esse negócio todo, e depois que compra, fala, a sede continua, porque não pode tirar, não pode matar, bem material não mata a sede do homem, você vai conquistar e vai dizer, olha, mas está pequeno, podia ser melhor, aí você vai aumentar, fala assim, tudo bem, mas podia ser na Barra da Tijuca, na Barra tudo bem, mas podia ser lá em Nova York, perto do Central Park. Mas podia ser melhor, podia ser lá no Principado de Mônaco. Quando é que vai passar a sede? Nunca. Nunca. Nada que você pode tocar nessa terra mata a sua sede. A sede é crônica, ela está no homem. Nós temos sede por riqueza, nós temos sede por aceitação, nós temos sede pelas nossas necessidades preenchidas, nós temos sede de amor, nós temos sede em tudo isso, e buscamos tudo isso em outras coisas, senão Deus. Mas escuta o que eu vou falar para você para terminar. João capítulo 4, versículos 13 e 14. Replicou-lhe Jesus, todo o que beber desta água, eles estavam à beira de um poço, tá? E a mulher falou para ele assim, ele falou, mulher, me dá água. A mulher falou assim, você tem balde aí? Você não tem balde, como você vai beber água? Negócio meio confuso. Então ele diz assim, replicou-lhe Jesus, todo que beber desta água, água física, faz o quê, irmãos? O que vai acontecer? Alguém aqui bebeu um copo d'água e nunca mais teve sede? Claro que não. Deixa eu dizer um negócio para você. Você vai correr atrás de bens e vai comprar. Se Deus quiser, você vai comprar.
Se Deus permitir, você vai comprar. Mas tua alma vai voltar a ter sede. Porque o bem não vai matar a sede da tua alma. Fala, não, o dia que eu arrumar aquele namoradão bonitão, gente boa, parecia que o Brad Pitt, minha sede vai passar. Depois que você arrumar, a tua sede vai voltar. Porque vai aparecer um cara mais bonito que o Brad Pitt. Eu não sei se já existe, mas talvez exista. se eu mandar levantar aqui, vamos levantar pelo menos mais uns 10. Não é isso? A sede vai voltar. Não, pastor. O dia que eu deixar para minha família isso, minha sede vai passar. Não vai, não. A sede vai voltar de novo. Porque todo que beber da água desse mundo, da água física, tornará a ter sede. Lê comigo todo mundo, para você entender aquilo ali. Vamos ler? Vamos lá? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Aleluia. Sabe o que Jesus está falando? Olha, se você procurar qualquer coisa nesse mundo, você vai voltar a ter sede. Mas escuta o que eu te digo, aquele que beber da água que eu lhe der. Sabe o que tem também o símbolo de água na Bíblia? O Espírito Santo. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, ele vai matar a sede dos outros, porque jorrará do seu ventre, da sua vida, há fontes de água viva. O que diz ali? Água que salta para a vida eterna. Você vai ser uma fonte da água de Deus para saciar a sede das pessoas. Aquelas pessoas que buscaram saciar as suas almas na pessoa de Jesus. Tem solução para a nossa sede, querido? Tem solução. Você vai dizer, pastor, mas aí como é que funciona? Quer ver? E eu termino aqui. O apóstolo Paulo disse assim, olha, eu estou treinado em toda coisa, em toda circunstância. Já aprendi a ser honrado e já aprendi a ser desprezado. Já aprendi a ter fartura e a passar necessidade. Já estou treinado em tudo isso. Já fui treinado em todas as coisas. E ele diz uma coisa no final. Posso o quê? Todas as coisas. Naquele que... Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu estou tranquilo. Tendo ou não tendo, a minha alma está satisfeita. Porque a minha alma está satisfeita em Deus. Se eu tiver um carrão, eu estou satisfeito. Se eu tiver um carrinho, estou satisfeito. Porque minha alma está satisfeita em Deus. Não é que eu não vou querer comprar um outro carro, claro que eu vou. Mas isso não dá sede, desespero, ficar a noite sem dormir, porque afinal de contas meu vizinho tem um carro daquele, aquele circunciso filisteu, nem crente não dá dízimo, como é que eu estou nessa situação? Não. Eu estou satisfeito em Deus. Senhor, se o Senhor quiser me dar o melhor, o Senhor vai me dar. Eu deito e durmo. Eu deito e durmo. Vai ter uma vigília do PG dos homens. E vai ser de 8 da noite até 6 da manhã. E ninguém vai poder dormir. Não é no Rio, não. Sério. Porque esses caras ficaram acordados até 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, jogando sinuca. Eu falei, quer dizer que vocês não estão com sono, não, né? Se fosse vigília, estava tudo caído aí, dormindo. Igual Jesus, não pode vigiar um pouco comigo? Tudo acabado. Mas para jogar sinuca, tá uma animação danada lá no passeio. Mas o que acontece? É exatamente isso. É porque a gente bota o foco nas coisas corretas. E Deus, então, na nossa humanidade, Ele trata de nós na pessoa de Jesus. A Bíblia diz que nós precisamos colocar a nossa alma, o nosso coração em Jesus, e Ele vai saciar a nossa sede. Amém? Você já teve a sua sede saciada na pessoa de Jesus? Sabe aquela sede que você não sabe o que é? Você já fez tanta besteira na vida tentando saciá-la? Como é que eu entrei nisso? Meu Deus do céu, como é que eu vim me meter nisso? É fácil. Você estava com sede na tua alma. Provérbios 27:7. A alma faminta, o amargo é doce, mas a alma farta pisa o favo de mel. Quando a alma está faminta, a gente faz umas coisas que a gente fala, gente, eu estou me destruindo. Eu estou arrebentando com a minha vida. Por que eu continuo fazendo isso? Sua alma está faminta. Está sedenta de Deus. Você não sabe, mas está procurando paz aonde você não vai encontrar. Se você encontrá-la, buscá-la na pessoa de Jesus, as coisas vão aparecer, vem que vai ser bom. Estou feliz com Jesus. Eu ia cantar outro hino do cantor, mas chega. Você lembra, já sabe até qual é, né? Sou feliz com Jesus, meu Salvador. Pronto, chega. Sou feliz com Jesus. A minha alma está saciada. A minha sede foi saciada. Porque eu encontrei o rio de águas vivas. Encontrei o rio da água da vida. Apocalipse capítulo 7. E Ele vos levará às fontes da água. A água da vida vai jorrar, Ele vai nos levar à fonte da água da vida. E nós vamos poder, então, participar da fonte da água da vida, ter a nossa sede saciada pela eternidade, na presença de Deus. O contrário disso, é uma expressão feia que eu vou usar para você agora, mas o contrário disso se chama inferno. Com Jesus,
Ele nos leva à fonte das águas da vida e fala, bebe, sacia-se, a eternidade toda, você nunca mais vai ter sede. Mas você lembra da parábola do rico e Lázaro? Diz que ambos morreram. E o rico foi para o Hades, inferno. E Lázaro foi para o seio de Abraão, uma metáfora para céu. E diz que o rico, lá do inferno, gritava, Senhor, quem diz o que ele queria? Fala para que Lázaro traga um cheeseburger duplo. Foi isso, não? Um Big Mac, um Angus. Eu gosto muito. Dá para sentir pela barriguinha, né? Foi isso que ele pediu? O que ele pediu? Manda que Lázaro faça o quê? Molhe a ponta do dedo. Só isso aqui, que caiu aqui. E toque meus lábios. Para diminuir o tormento da sede que eu estou passando nesse inferno. No inferno, o cara vai ansiar por isso aqui. Isso aqui, para o rico, era a solução dos seus problemas. Ao contrário disso, isso é inferno, ausência de Deus, sede permanente e eterna. Ao contrário disso, fonte de água vida, de águas da vida, fonte de água há no céu, onde eu e você podemos saciar a nossa alma. Amém?